Oi gente, tudo bem? Vim falar sobre mais um dia de viagem. Eu decidi que eu vou parar de enumerar porque eu sou de humanas e logo logo eu vou começar a me perder. Então, mais um dia. Nós acordamos um pouco mais cedo do que no dia anterior e fomos então em direção ao Jardim Tuileries pra gente poder fazer, enfim, o l'Orangerie, o museu que eu comentei que no dia anterior não tinha dado certo. Então ficamos um tempo por lá, andamos por todo o museu. Lá eles têm umas coleções que são fixas e uma sala para exposições temporárias. E nessa sala de exposições temporárias estava tendo uma exposição de dadaísmo africano. E era muito, muito interessante. Eu tava lendo sobre, né? Eu com certeza já estudei dadaísmo em algum momento da minha vida, ou na faculdade, ou na escola, mas eu não me lembrava. E dizia lá que foi depois da Primeira Guerra, né? Porque eles queriam romper com qualquer modelo de arte ou, enfim, de vida que culminasse numa guerra e em tanta violência. Então eles criaram esse movimento e eu achei as obras muito interessantes. Depois dessa sala eu visitei o museu, né, as coleções fixas, e aí tinha Monet, tinha Renoir, tinha Picasso, e aí então eram obras mais clássicas mesmo, mas muito bonitas também. Depois desse museu a gente andou um pouco lá por perto para encontrar um lugar para almoçar. E então, enfim, almoçamos e depois do almoço nossos planos eram ir pro Museu d'Orsay. E a gente foi. Lá também é muito bonito, assim, o museu em si, porque ele é uma antiga estação de trem. Então tem o relógio no alto, assim, uma abóbada de vidro muito bonita. E é um ambiente muito legal. E lá tem bastante obra do Van Gogh, então eu tava super afim de ver. Tem muita escultura por lá também. Ele é um museu bem grande também, claro, né? Não é como o Louvre, mas é bastante grande. Tem um andar só sobre impressionismo, então tem bastante obra do Monet, do Manet e tal. E é um museu muito, muito bonito. Andamos bastante lá, só saímos a hora que ele tava fechando mesmo. Falando sobre isso, os seguranças aqui na França são muito incisivos. Aliás, não só os seguranças, as pessoas no geral. Tem aquele livro que fala, né, que as crianças francesas não fazem manha. Eu acho que eu descobri por quê. Porque às vezes a criança faz um e daí eu escuto de repente um berro de uma pessoa que eu penso, nossa, tem alguém brigando na rua. E quando eu olho é um pai gritando com uma criança. E tipo, isso parece trivial por aqui, porque eu já vi acontecer várias vezes desde que eu cheguei. E os seguranças a mesma coisa. Um cara foi lá no andar do impressionismo pra avisar que era pra gente descer, porque o museu já tava quase fechando. E tipo, tava todo mundo lá de boa. Tem um sofá lá muito gostoso, então tinha muita gente sentada lá de boa, curtindo a vista e tal. De repente o cara chegou gritando, sai, 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 sai. Parecia tipo que explodiu uma bomba. E não, era só porque o museu tava prestes a fechar, mas eles são muito incisivos, eles chegam gritando, berrando, parece que tá acontecendo alguma coisa grave. Cada um tem a sua cultura, né? Depois que a gente saiu do Museu d'Orsay, a gente queria achar uma boulangerie legal, porque desde que a gente chegou aqui a gente ainda não tinha ido em nenhuma, a gente não tinha comido nenhum croissant ainda. E daí então a gente pesquisou no TripAdvisor e achamos uma Eric Kaiser, perto de onde a gente estava. E depois que a gente foi nela, eu já achei outras duas pela cidade dentro dos nossos caminhos. Então, né, acho que ela é famosinha por aqui.
E pra falar a verdade, eu esperava mais o croissant. Não sei se é porque era um croissant simples, né? Não era um croissant recheado nem nada, mas não achei tudo isso não. Mas, ok. Era gostosinho. Uma boulangerie artesanal, cheia de docinhos, mas eu fui de croissant mesmo. Até porque a gente tinha almoçado tarde, não tava com muita fome. E tomei um chocolate quente, que tava muito gostoso. Depois que a gente saiu da boulangerie, a gente ainda tava em dúvida se a gente ia fazer mais uns outros passeios que estavam no roteiro, mas depois de 2 museus no dia a gente tava muito cansado. Então a gente voltou pra casa, descansou um pouco e depois eu e Gabriel resolvemos sair pra jantar. A nossa ideia era voltar naquela creperia que a gente foi logo no dia que a gente chegou e que eu falei que foi uma delícia, que eu queria voltar lá com câmera e tal, porque é muito fofo. Andamos até lá e tava toda fechada. Aí a gente foi olhar e ela só funciona de segunda a sexta. É quase um hobby deles, né? Eles devem ser realmente um casal e eles abrem só porque sim, de segunda a sexta, e final de semana eles descansam. E aí, como lá tava fechado, a gente foi procurar uma outra que eu já tinha visto e que eu tinha vontade de conhecer, que era pra outro lado de onde a gente tinha ido, então a gente voltou. E a gente foi lá, Crepe Delícias de la Lune, alguma coisa assim. E a gente tava com um pouco de medo, porque fechava às 11 e a gente chegou lá, já era, sei lá, 10h30, quase 10h40. Mas a gente foi super bem recebido, super bem tratado, atenderam a gente com a maior calma do mundo, assim, não, enfim, não tiveram pressa. E aí tava bem gostoso também, mas eu ainda prefiro aquele primeiro lá dos senhorinhos. E esse crepe era diferente, acho que a massa era integral, ele era mais pesadão assim, mas tava gostoso. E eu finalmente experimentei o crepe sucré, que é só de manteiga com açúcar, né, que eu tava a fim de experimentar, e é bem gostosinho mesmo. E lá tinha suco de maracujá, então eu fiquei super feliz. Saindo de lá, a gente voltou pra casa e descansou mais um pouco e, enfim, acabou o dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos relatos de viagem. A gente se vê no próximo dia. Um beijo e até a próxima. Tchau!